convite que eu faço para você é o que eu tento fazer nesse quadro aqui, enxergar o audiovisual de uma perspectiva espiritual, cristã, ou seja, deixando entrar mais luz naquilo que a gente está assistindo. E hoje eu quero falar de Sintonia, série brasileira que está aí na sua segunda temporada na Netflix, e eu quero observar um pouco sobre o tema paternidade. Os três principais personagens vivem num contexto de orfandade. Por exemplo, a Rita, aos 14 anos o pai abandonou porque a mãe ficou doente e ele saiu de casa. O Doni perdeu o pai doente na primeira temporada. E o Nando foi o que cresceu já sem os pais desde o começo, foi criado pela avó. A paternidade é algo muito presente e importante na Bíblia. Se a gente for parar para analisar, a gente encontra um monte de exemplo. Abraão, por exemplo, era o pai de multidões. Davi, que foi o segundo rei de Israel, era músico, salmista, foi chamado de homem segundo o coração de Deus, era um poderoso guerreiro, ou seja, foi o cara. Ele não foi chamado de Davi a primeira vez que ele é chamado na Bíblia, mas sim de filho de Jessé, ou seja, o pai dele é citado. Nós temos também Jesus, que teve um pai, José foi o pai de Jesus, e Jesus nos ensina a oração principal como Pai Nosso. O começo da oração é o Pai Nosso. Então, a paternidade é algo muito presente, muito citado na palavra. E se a gente for estudar a paternidade, a gente vai ver que eu falei aqui de uma forma muito superficial. A paternidade bíblica, a paternidade espiritual é algo muito profundo, muito presente. Mas para não falar só de Bíblia, a psicologia ela também prevê problemas no desenvolvimento do ser humano quando se tem a ausência do pai. Sabe-se que vai ser complicado ali o desenvolvimento social, cognitivo do indivíduo. O pai ele é responsável por gerar segurança em orientação, em conselhos. Muitas vezes é um espelho para a criança, principalmente quando essa criança é um menino e percebe que ali existe alguém além da mãe, existe um homem que ele pode se espelhar. E é a partir desse relacionamento com o pai que a criança ela desenvolve mais confiança, mais segurança para explorar o mundo. Então pode ser que um lar cresça sem um pai, né? Por diversos motivos, abandono, falecimento ou qualquer outro tipo de situação. Quando isso acontece, é natural que o ser humano busque um outro referencial masculino ali para o seu crescimento, para o seu espelho, para suas dúvidas e tudo mais. E aí isso pode ser um irmão mais velho, um professor, um pastor, um chefe, um tio, um grande amigo, onde ele vai depositar essa figura de pai, às vezes consciente, às vezes inconsciente. Por exemplo, se você que está me assistindo cresceu sem pai, já parou para pensar qual que foi ou qual é o seu referencial masculino aí de vida? Os personagens de Sintonia também buscam esse referencial masculino. E observando, analisando, eu cheguei à conclusão que o Nando é o paizão da galera. E eu vou explicar o porquê dessa teoria. A Rita, por exemplo, ela tá ali caminhando para uma paternidade saudável, ou seja, foi para a igreja, tá tendo relacionamento ali com o pastor, tá conhecendo mais a comunidade, encontrando ali um chamado e tudo mais. Então, se Deus quisesse, até o final da história dessa série, esse pastor continuar sendo honesto, se a gente não vê aí, né, um estereótipo na dramaturgia brasileira, que é de colocar o pastor como ladrão, né, o crente como safado e tal, se a gente continuar vendo até o final esse pastor continuando a ser honesto, se Deus quiser, é uma paternidade muito saudável para a Rita se basear, para a Rita se espelhar e continuar crescendo ali no seu chamado. Só que na minha opinião ela está caminhando ainda nessa paternidade pastoral. Eu creio que ela enxerga o Nando como pai. Isso fica claro para mim quando ela diz em determinado momento que ela está bem nervosa ali com a inauguração nova da igreja do bairro e ela fala: sempre que eu olho para você, eu sei que vai dar certo. Então, assim, ele é o referencial de segurança dela, né? Como se fosse o pai ali da situação. Falando do Doni agora. Quem que o Doni colocou como seu empresário? O Nando. Ele até tem outros referenciais masculinos ali, como o chefe Luan, como o produtor Marcão, que são homens que ele pode se espelhar. Mas eu percebo que ele se espelha e tem muita segurança no Nando, principalmente na situação ali com o agiota, com o Miro, que estava extorquindo a mãe do Doni. Quem que ele chamou para resolver a situação? Chamou o Nando. E aí naquela situação ali da roda, que eles estavam decidindo o que fazer com o Miro, qual seria o castigo. Sabe quando você tem que tomar uma decisão difícil, muito complicada, você não sabe o que dizer, e você fala pro seu pai ou pra sua mãe, você fala assim:
resolve aí pra mim, o que vocês querem, sabe? Você não sabe o que decidir? Foi o que ele fez ali com o Nando, foi claramente o pai ali naquele momento. O Nando falou, e aí, dona, qual que vai ser o castigo ali? Sei lá, faz o que vocês estão acostumados a fazer, sabe? Querendo lavar as mãos, botando a segurança da resolução ali no Nando. E aí, se a gente for parar pra pensar, por que será que o Nando tem esse potencial, né, de pai? Eu acredito que é porque ele cresceu como pai desde criança, com muita responsabilidade, porque já que ele cresceu sem os pais, ele já cuidava da avó, então ele teve que amadurecer muito rápido. A gente vê ali no episódio quando eles eram criancinhas que ele dá uma bronca na Rita e no Donnie quando eles roubam a pizza, uma bronca tipo pai mesmo, assim, sabe? Ele era o responsável da turma, já era o referencial ali e era o que tinha que ir embora para casa cedo para cuidar da avó. Então desde cedo ele amadureceu, ele aprendeu a ser o pai da turma. E quem foi a paternidade do Nando no crescimento dele, né? E quem é a paternidade dele agora? Olha, pelo Nando ter crescido ali muito, amadurecido muito rápido, né? Ele foi o líder da turma. Então, ele já foi desenvolvendo um talento de liderança e isso atrelou ao desejo dele de ser empresário, de liderar alguma coisa profissional também. Então, ele já foi desenvolvendo uma certa habilidade nesse ramo. E quem notou isso primeiro? Infelizmente, foi o tráfico. A gente vê uma cena lá em que um dos traficantes dá uma bronca num dos outros caras da boca e fala, deixa o Nando vir aqui à vontade, tá? O menino tem talento, um dia ele pode tomar conta disso daqui. E ele pegou isso pra ele mesmo, assim, falou, cara, eu tenho talento de empresário, e foi crescendo com isso, foi crescendo nessa habilidade, né? E quando alguém cresce com um pai ausente ou sem pai mesmo, muitas vezes a primeira figura masculina que demonstra apoio, que demonstra influência, se torna a referência de paternidade. E foi o que aconteceu ali com os caras do tráfico e o Nando. Viraram os pais dele a referência. E ele foi crescendo nesse meio e sendo incentivado ainda nesse meio, né? Algo que a gente sabe que ocorre muito nas comunidades brasileiras, é uma realidade do nosso país, né? E então isso foi crescendo, até que o Nando chegou ao seu referencial de pai, que é o que tem hoje na série, que é o Badá, que é o chefão lá do tráfico, da cadeia e tudo mais. E aí na segunda temporada a gente vê uma nova paternidade pro Nando aparecendo, que é o Messinho, um cara que dá dicas ali de negociação e é até duro com o Nando ali na forma de conversar, mas não afasta o Nando. Porque ele tem esse perfil de empresariado, então ele vê um cara assim, ele se admira, ele não fica bravo, não fica arredio, ele cresce em admiração, ou seja, ele já adquiriu uma nova paternidade ali. Então a gente percebe que o Nando tinha tudo para se tornar uma história de manchete, do tipo, menino cresce na favela e se torna um empresário de sucesso, algo raro, né? Mas infelizmente ele foi pro caminho mais comum que a gente vê aí, de se tornar um líder traficante, né? Um bandido mesmo. E a casa cai no fim da segunda temporada, quando o rosto dele é estampado no Datena ali. Enfim, e olha que curioso, assim, quem que vê primeiro a figura dele na televisão? A filhinha, gritando, papai, papai. E aí a mãe vai lá ver, tá o paizão lá, como bandido, estampado no Datena, né? Porém, eu quero aproveitar para fazer uma provocação aqui. A gente vê que na série, a Rita, o Donnie e o Nando cresceram na igreja, pelo menos quando crianças, né? A gente não sabe até quando eles ficaram lá. E o que será que aconteceu para eles se perderem ali, no sentido do Nando até virar bandido, né? Faltou muita influência ali pro Nando seguir no caminho correto. Já pensou se um menino desse, talentoso desde criança, encontra um líder espiritual dedicado, que enxerga o talento dele e resolve investir e apoiar a bomba no inferno que esse cara não seria, o empresário de sucesso que ele poderia ter se tornado? Olha que influência maravilhosa que esse cara teria gerado no Nando. É lógico que eu tô falando de uma ficção, né? A gente não sabe dos pormenores e tudo mais da história, que ainda podem se revelar, mas fica essa indagação aqui, né? Então, assim, a igreja, quando ela faz o seu papel, ela é muito influente positivamente na vida ali das crianças, dos jovens, e pode identificar talentos e trabalhar esses talentos tanto para o mundo, para a parte espiritual, quanto para o mundo profissional mesmo, assim. Então, com certeza, o Nando poderia ter sido uma história muito diferente. Bom, e ainda existe chance para o Nando voltar, né? Sair dessa vida de crime.
Uma prova disso é quando a Rita fala no telefone com ele: ô Nando, o Formiga já veio, quando que você vem? E a gente percebe que ele fica balançado ali, né? Então, quem sabe essa não pode ser a história final do Nando. Então, esse é um desafio para a igreja, ser paternidade para os órfãos. E eu quero te dizer uma coisa: você pode ter tido ou ter o melhor pai do mundo, talvez você teve ou tem o pior pai do mundo, ou um pai ausente, um pai presente, seja qual for a sua história. Deus é o pai perfeito, ele te chama de filho e pede para você chamá-lo de pai. Só que muitas vezes é difícil a gente entender a paternidade de Deus, ainda mais quando a gente teve um exemplo de pai natural ruim. Por isso que é muito importante você procurar uma igreja saudável, onde você vai encontrar pessoas que vão te amar, que vão te apoiar e vão se tornar verdadeiros pais espirituais para você. Eu te convido a fazer isso hoje mesmo, procurar uma igreja hoje mesmo. Deus te abençoe, espero que aqui você tenha inspiração para assistir o audiovisual com mais profundidade, deixando entrar mais luz. Amém. Até a próxima.